Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física. Esta é a quarta videoaula da disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. É um trabalho que desde o início do semestre eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar junto com vocês, mas também com os meus amigos, professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pois bem, a assistência a esta videoaula, somada à leitura da bibliografia indicada, a realização da atividade programada, ao envio dessa atividade na data combinada e a participação na aula remota, no nosso entender, contribuirão para que você justifique a importância dos princípios ético-políticos do currículo cultural da educação física. Assim como fizemos na videoaula anterior, entendemos que o material produzido durante o curso de extensão no ano passado, não no seu conjunto, mas em alguns materiais que foram produzidos, pode ser muito bem aproveitado. Então, nós editamos um daqueles vídeos, vamos apresentá-lo agora para você, justamente o vídeo que trata dos princípios ético-políticos, e ao final da apresentação desse fragmento do vídeo do ano passado, nós voltaremos para fazer um rápido comentário. A ideia de princípio aparece pela primeira vez, princípio curricular aparece pela primeira vez nessa obra, Educação Física, Currículo e Cultura, que foi publicada em 2009. Naquele momento, os princípios curriculares foram apresentados, foram tratados como princípios básicos. Nós estávamos atravessando, naquele período, uma influência muito grande dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. E aí, com base nesses referenciais, nós propusemos que os princípios a serem levados em consideração pelos professores e professoras no momento em que eles definem as práticas corporais que serão tematizadas e também, em alguns casos, no momento em que eles organizam a prática pedagógica, que eles pudessem reconhecer as próprias identidades culturais. Também apareceu como princípio nessa obra o proporcionar a justiça curricular. Nós pensávamos que caberia ao professor selecionar práticas corporais de forma distinta, práticas corporais pertencentes a diversos grupos sociais, para que essa opção, essa decisão do professor, que é também uma decisão política, não exclusivamente pedagógica, de alguma maneira gerasse efeitos nos estudantes com relação aos grupos sociais, com relação à visão, às concepções, a maneira como os estudantes representariam os diversos grupos sociais que cultivavam, que criavam, que recriavam aquelas práticas corporais tematizadas. Um outro princípio que apareceu também a partir da influência, principalmente do multiculturalismo crítico, aparece nessa obra, é a noção de descolonização do currículo. Pensávamos que caberia ao professor atuar de modo a combater, a resistir à hegemonia colonial, à hegemonia, basicamente, dos países do hemisfério norte sobre os currículos de educação física que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Um outro princípio que foi apresentado como princípio básico é a noção de evitar o daltonismo cultural, também influenciado principalmente pela contribuição do multiculturalismo crítico e de obras, basicamente, de Vera Maria Candu e de Antônio Flávio Barbosa Moreira. Evitar o daltonismo cultural é considerar que os grupos culturais, que os representantes dos grupos culturais, quando chegam à escola, trazem consigo um repertório cultural amplo e diversificado. E que muitas vezes as escolas, muitas vezes nas aulas de educação física, nós abordamos esse conhecimento, desenvolvemos o nosso trabalho, portanto, tratamos os estudantes como se todos eles aprendessem da mesma maneira, precisassem exatamente das mesmas experiências, interagissem da mesma forma com aquele conhecimento que estava sendo colocado em circulação.
Um outro princípio também extraído do multiculturalismo crítico é a ideia de ancoragem social dos conteúdos. Desde aquele momento, nós já pensávamos, nós já defendíamos que uma prática corporal, para ser tematizada na escola, ela precisa ter alguma ocorrência social, ou seja, ela precisa estar presente na sociedade. As crianças, jovens, adultas, adultos, idosos e idosas que frequentam a educação básica precisariam reconhecer a ocorrência dessa prática, sabê-la, né, sabê-la que existe, saber onde acontece, saber de que maneira ela é efetivada nas várias situações, nas várias comunidades. Entretanto, neste trabalho, que já é um trabalho resultante de uma pesquisa em que o autor, que no caso sou eu mesmo, nós pudemos analisar um conjunto grande de relatos de experiência e também realizar entrevistas narrativas com professores e professoras que colocavam em ação o currículo cultural naquele momento, convidando essas pessoas a narrarem experiências pedagógicas que, no entender deles e delas, pudessem se alinhar, se aliar, se afiliar ao currículo cultural da educação física. Todo esse material foi analisado mediante o confronto com os estudos culturais e o multiculturalismo crítico. E então a noção de princípio foi transformada na ideia de alicerce. Naquele momento nós pensávamos, observem que eu estou conjugando no passado, nós pensávamos que o currículo teria alicerces e alvenaria. Alicerces, aquilo que daria a base, seriam os princípios curriculares, e a alvenaria, aquilo que preencheria, rechearia, né, e daria proteção, abrigo às pessoas, seriam os encaminhamentos pedagógicos, as atividades de ensino, as situações didáticas, como naquele momento nós estávamos denominando. Então, ao analisar os materiais produzidos pelos professores e professoras ou analisar a transcrição das entrevistas, nós percebemos que muitos e muitas também buscavam alguma articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Em vez de reconhecer as nossas próprias identidades culturais, como aparecia no texto anterior, nós chegamos à conclusão, após a realização da pesquisa, que os professores e professoras se esforçavam, desenvolviam um trabalho de reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Também identificamos uma influência da justiça curricular nas práticas dos professores, da descolonização do currículo, também influenciando a prática dos professores, do evitamento ou da rejeição, como mais recentemente tem sido chamada, ao daltonismo cultural, e também uma preocupação que os professores e professoras tinham de situar sócio-histórica e politicamente as práticas corporais que estavam sendo tematizadas. Então a gente percebe alguma mudança, não só na ideia de princípio, mas também na própria compreensão que cada um desses princípios apresentou. Então, de 2009, após a realização da pesquisa, lá em 2011, quando é publicado esse trabalho, já há alguma mudança conceitual. Mas, sem dúvida, o trabalho que trouxe um maior impacto no conceito de princípio do currículo cultural foi a pesquisa de Pedro Xavier Russo Boneto, nosso querido Pedro, e ele entrevistou professores. Ele solicitou que uma série de professores fizessem um registro em diário de bordo digital. Ele procurou também perceber conexões entre os princípios e os encaminhamentos pedagógicos, as situações didáticas. E o Pedro também analisou relatos de experiência. Então, o Pedro pegou uma massa maior de dados e fez todo esse trabalho tensionando esse material, tensionando esse referencial empírico a partir da filosofia deleuze-guattariana. E aqui eu vou fazer de forma muito sintética, recomendo que vocês façam a leitura dos artigos que foram publicados a partir da dissertação ou da própria dissertação, que está disponível no site. Todo esse material que a gente menciona está sempre disponível no site, e que vocês vão perceber que, entre tantas outras contribuições importantes, a filosofia deleuze-guattariana trabalha com a ideia de agenciamento. E vai nos dizer, não são os únicos autores que trabalham com essa ideia, mas vai nos dizer que nós somos agenciados, ou seja, nós somos influenciados, nós somos afetados e somos levados a agir de determinada maneira em função de 3 tipos de acontecimentos, né? Então, nós temos
aqueles acontecimentos que Deleuze e Guattari vão situar como linhas duras, aqueles acontecimentos, né, que nos levam a agir de certa maneira, que Deleuze e Guattari vão denominar de linhas flexíveis e também de linhas de fuga. E o Pedro, nesse trabalho, ele faz um paralelo, faz uma relação entre os princípios do currículo cultural da educação física e as linhas flexíveis, entre os encaminhamentos pedagógicos e as linhas duras. O que vamos trabalhar agora, né, a nossa preocupação agora nesta videoaula é sobre os princípios. O que o Pedro percebeu ao conversar com os professores, ao fazer rodas de conversa com os professores, grupos de discussão, melhor dizendo, e também o diário de bordo digital e também a análise de relatos de experiência de professores que não frequentavam o grupo, Pedro percebeu algo muito interessante, que na verdade os princípios, eles agenciam os professores são afetados pelos princípios. Por isso que o Pedro, nesse trabalho, ele rompe com a ideia de princípios básicos, de princípios curriculares, e vai adotar um conceito mais adequado, que é de princípios ético-políticos. E nós estamos, desde essa pesquisa, nós estamos trabalhando com essa noção também. É importante dizer para vocês, gente, que neste trabalho, né, em que ele discute, a partir da filosofia deleuze-guattariana, há um deslocamento, né, da análise, há um deslocamento da produção, como vocês perceberam. O Pedro se afasta da discussão dos estudos culturais, da discussão do multiculturalismo crítico, e vai colocar um outro referencial para olhar para a realidade, olhar para aquilo que os professores dizem que fazem, para aquilo que os professores anunciam como fazem. Foi interessante esse movimento, porque isso abriu caminho também para outros campos teóricos, e desde então, né, há uma movimentação na produção conceitual sobre o currículo cultural, pouco baseada no mesmo referencial, né? Ou seja, esse conjunto de teorias que estamos chamando, agrupando de modo muito genérico de teorias pós, ela é bem maior, né, que aquelas iniciais, né, que os estudos culturais e que o multiculturalismo crítico. Também é importante dizer para vocês, né, que o resultado dessa pesquisa, em certa medida, me frustrou, porque eu pensava até então que bastava o professor, né, memorizar, decorar, conhecer os princípios curriculares para que ele pudesse adotá-los. O trabalho de investigação do Pedro mostrou que não é bem assim, né? Ou seja, não são todos os professores e professoras que são afetados por determinadas concepções de sociedade, de escola, de educação física, de criança, de jovem, adulto, adulta, idoso, idosa, de papel, né, da ideia que a escola ocupa na sociedade, ou seja, do que ela representa para todas as pessoas. Então, com isso, a partir dessa pesquisa, nós nos demos conta que não são todas as pessoas que se afiliam ao currículo cultural, não são todas as pessoas que simpatizam, que se alinham à mesma noção de sociedade, à mesma noção de cultura, à mesma noção de conhecimento, que de alguma maneira levam os professores e professoras a agirem de determinada maneira. Então, é importante destacar que os princípios ético-políticos, na verdade, eles afetam, eles agenciam os professores e professoras, levando-os a atuar de determinada maneira. E essa atuação acontece tanto na definição das práticas corporais, quanto na organização e desenvolvimento das situações didáticas, dos encaminhamentos pedagógicos. Então, os professores e professoras, agenciados pela importância de desenvolver um trabalho vinculado com o projeto político-pedagógico da escola, definem determinadas práticas corporais. Os professores e professoras, agenciados pela importância de valorizar, de conhecer e reconhecer o patrimônio cultural corporal da comunidade, eles também organizam as suas práticas e desenvolvem suas práticas de determinada forma. Alguns professores, algumas professoras, porque esses princípios eles não afetam todas as pessoas da mesma maneira, também entendem que é importante que todos os grupos que coabitam a sociedade tenham suas práticas corporais valorizadas na escola, porque isso tem um impacto direto, né, na maneira como as crianças que estão lá vivenciando uma determinada brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, como que elas concebem os grupos que produziram e reproduziram essas práticas corporais.
Alguns professores, algumas professoras também são afetados pela descolonização do currículo e eles também se dão conta que o currículo da educação física é um currículo colonizado e que precisa, portanto, precisa, portanto, conviver com outras práticas corporais e também com outros saberes sobre aquelas práticas corporais. Então, nós sabemos que as práticas corporais sempre são apresentadas, trabalhadas na experiência escolar a partir do referencial da cultura hegemônica. Quando o professor está afetado pela descolonização do currículo, mesmo que ele esteja trabalhando com uma prática corporal hegemônica, com uma prática corporal europeia ou estadunidense, com uma prática corporal cultivada por membros da elite socioeconômica, esse professor, essa professora cria canais, cria meios, cria vias, cria veredas de ingresso, né, de participação e de colocação, de enunciação de outros conhecimentos sobre aquelas práticas corporais, de outras formas de ver aquelas práticas corporais, e esses saberes estão às vezes em circulação na própria comunidade escolar. Nesse estudo, o professor Pedro também percebeu que estes professores, estas professoras entendem que é muito importante organizar as situações didáticas de tal maneira que as crianças com repertórios diferentes, que as crianças com formas de lidar com aquela prática corporal diferentes também possam participar. Então, de maneira bem contundente, esses professores e essas professoras, eles evitam tratar todos e todas da mesma maneira, eles evitam pensar que todas as pessoas aprendem da mesma forma, eles evitam pensar que as aulas têm que ser iguais, ou seja, garantir a mesma experiência para todas as pessoas. Quando você observa as aulas culturalmente orientadas, as aulas desenvolvidas por professores e professoras que afirmam colocar o currículo cultural em ação, você percebe que as crianças estão fazendo coisas diferentes na mesma aula, porque essas crianças também são sujeitos da cultura, com repertórios diferentes e que são mobilizados de forma distinta também. Nesta pesquisa, o professor e a professora, né, a pesquisa mostrou que o professor e a professora também são agenciados pelo princípio ético-político da ancoragem social dos conhecimentos. Ou seja, há uma preocupação, isso já tinha aparecido na pesquisa anterior, mas desta vez isso é tratado como um agenciamento sobre o professor. Há uma preocupação do professor, ele é levado a se preocupar com uma compreensão mais elaborada da ocorrência social da prática corporal, ou seja, a leitura da prática corporal, ela ganha em qualidade na medida em que o professor e a professora organizam situações didáticas que permitem compreender como aquela prática corporal se situa socio, histórica e politicamente, ou seja, como que ela acontece, a quem ela interessa, quais são as forças em ação, como ela é desenvolvida, e tem a ver também, né, gente, com a própria experiência que as crianças vão acumulando com aquela prática corporal, seja do lado de fora ou dentro da escola. Bom, mas não fica por aí, né? Mais recentemente, o nosso querido Flávio Nunes dos Santos Júnior desenvolveu esta pesquisa, que foi defendida em 2020, né, a dissertação de mestrado dele, e a partir do pensamento decolonial, a partir de um movimento chamado modernidade colonialidade, que tem como protagonistas estudiosos da América Latina, o professor Flávio vai a campo, acompanha professores e professoras em atuação na região periférica da cidade de São Paulo. O professor Flávio participa das atividades juntamente com seus colegas. O professor Flávio faz rodas de conversa com as crianças. O professor Flávio registra tudo o que está acontecendo e analisa todos esses materiais a partir do referencial decolonial. E ele conclui, nessa pesquisa, ele conclui que as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, as adultas e as idosas que frequentam a educação básica, quando trabalham com professores que afirmam desenvolver o currículo cultural da educação física, eles entendem que podem se colocar, eles entendem que aquilo que eles dizem é escutado pelo professor, pela professora, eles entendem que os professores e professoras incorporam aquilo que eles dizem, ou seja, os seus saberes, aqueles saberes produzidos na sua vivência
cotidiana, eles incorporam aqueles saberes nas aulas, valorizando aqueles saberes. Então, o Flávio percebeu que nas aulas de educação física culturalmente orientadas há um encontro de conhecimentos distintos, há um encontro de saberes que vêm dos grupos sociais que frequentam a escola, né, das crianças, das camadas populares que frequentam a escola, e quando isso acontece, o professor Flávio, segundo ele pesquisou, segundo ele encontrou, segundo ele concluiu, você tem uma quebra daquele paradigma da colonialidade, aquele paradigma capitalista, aquele paradigma do patriarcado, e ele abre um caminho, né, para um pensamento pós-abissal nos dizeres, né, de Souza Santos, ou seja, estabelecendo, desestabilizando um conjunto de conhecimentos que são sempre apresentados como verdades, um conjunto de conhecimentos que são sempre tidos como apropriados à escola. E, portanto, né, mesmo as camadas que pouco dialogam com esses conhecimentos se veem na obrigação de se apropriar desses conhecimentos. No currículo cultural da educação física, segundo a pesquisa realizada pelo professor Flávio, o que ele percebeu é outra coisa, né? Então, as aulas são esses encontros de conhecimentos diferentes, sem uma hierarquização, sem uma classificação, sem uma exaltação dos saberes hegemônicos, sem um apagamento, sem um silenciamento, sem um epistemicídio dos saberes produzidos nas camadas populares. Bom, os princípios ético-políticos, a partir da pesquisa do Flávio, eles ganharam mais um agregado, né? Então, além daqueles que nós já abordamos, aqueles que foram trabalhados, foram estudados na pesquisa do professor Pedro Boneto, o professor Flávio também nos apresenta o favorecimento da enunciação dos saberes discentes, ou seja, o professor Flávio identifica que os alunos, né, as alunas, as pessoas que frequentam a educação básica, eles se sentem à vontade, porque eles sabem que aqueles que frequentam a educação básica nessa perspectiva, eles se sentem à vontade porque eles sabem que aquilo que eles dizem vai ser valorizado pelo professor, vai ser considerado pela professora. É muito importante. Após assistir essa videoaula, você se deu conta que a noção de princípio foi se transformando com o tempo. Ela deixou de ser algo estruturante e se tornou um elemento indutor do professor ou da professora. O professor e a professora, uma vez agenciados pelos princípios ético-políticos, eles são levados a se articular com o projeto político-pedagógico da escola, ou seja, articular o trabalho que vem realizando com o projeto político-pedagógico da escola, a reconhecer a cultura corporal dos estudantes e das estudantes, não só no começo do trabalho, mas ao longo de todo o trabalho, a promover aquilo que a literatura chamou de justiça curricular, né, que não é necessário retomar e explicar aquilo que já foi explicado naquele fragmento que vocês assistiram, a descolonizar o currículo, a evitar ou a rejeitar o daltonismo cultural, a ancorar socialmente os conhecimentos ou a favorecer a enunciação dos saberes discentes, que nós também podemos pensar em valorizar os saberes discentes ou potencializar os saberes discentes no interior do currículo. Estes elementos induzem o professor, motivam o professor e a professora, despertam no professor e na professora o desejo de atuar de uma certa maneira. E eles acabam influenciando não só na definição das práticas corporais, mas também na definição das atividades que o professor e a professora realizarão e na maneira como as atividades acontecem. Ou seja, há um processo de definição da prática corporal, de definição da atividade a ser realizada, da situação didática, do encaminhamento pedagógico. E durante o desenvolvimento do trabalho, uma vez agenciada por um ou mais de um desses princípios, o professor atuará de determinada maneira. A ideia é mais ou menos essa. A gente espera que você faça um exercício bastante difícil, sabemos que é um exercício complexo, se não impossível, de analisar 2 relatos de experiência distintos daqueles que você analisou para a atividade de mapeamento e neles procurar identificar quais foram os princípios que provavelmente inspiraram, quais foram os princípios que provavelmente agenciaram o professor e a professora na realização daquelas atividades. E a gente pede que você faça esta atividade confrontando com a bibliografia. É muito importante que, a partir de agora, as atividades venham com os argumentos extraídos da bibliografia que estão
apoiando a sua decisão, apoiando a sua colocação, apoiando o seu posicionamento. Então, nos vemos daqui a pouco, né? Nos vemos logo mais no dia 30 de setembro, para que a gente possa retomar as atividades que vocês fizeram e também dar prosseguimento às discussões do nosso curso. Fiquem bem, se cuidem muito, até lá.